Olá pessoal, bom dia, graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana. Graças a Deus, muitos desafios, obstáculos, mas nunca estamos sós, porque a infinita graça do Senhor sempre é presente, constante em nossas vidas. Graças a Deus, gente. Eu desejo toda sorte de bênção a vocês aí do outro lado, tá bom? Como sempre, eu tô acostumada a gravar nas segundas-feiras e nas quinta-feiras, como eu já disse. Quem me acompanha sabe. Nas quinta-feira eu gravo vídeo relacionado à rotina, à jardinagem, faço comentários sobre a nova conquista, né? Lá do Ruralzinho. E podem ver que eu pouco tenho gravado aqui na horta, porque a horta já é quase uma página virada. Então, o que acontece? Eu estou investindo lá no Ruralzinho, essa terra que o Senhor colocou em nossas mãos, essa terra que nós conquistamos, graças a Deus. E há semanas que eu nem lá no Rural eu não gravo, e também acho que uns 15 dias que eu não gravo momento de reflexão na segunda-feira. Tenho andado muito envolvida com muitas coisas. E para quem grava sabe como é, não é assim, vou gravar aleatória, não é assim. Principalmente quando se trata de reflexão espiritual. Então, pessoal, uma outra hora, na quinta-feira, eu estarei enfatizando melhor em detalhes sobre a questão dos vídeos que são gravados na quinta-feira, tá bom? Mas hoje, no momento, não quero fugir do foco. Quero trazer para vocês nesta manhã Mateus 18:3. Uma mensagem maravilhosa que eu recebi do Senhor na madrugada de sexta-feira, madrugada de quinta para sexta-feira. Eu recebi esta mensagem de Mateus 18:3. Hoje de manhã ainda fiquei pensando, poxa, meu Deus, que mensagem, o que vou falar, que palavra que eu vou dizer. Eu já havia me esquecido dessa mensagem que o Senhor havia me dado. O Senhor já estava me prevenindo para trazer essa mensagem para você e para mim, porque quando o Senhor traz uma mensagem para que a gente ministre, o Senhor já está falando primeiramente com quem está trazendo a palavra, né, pessoal? Louvado seja Deus. Então, você consulte aí na sua Bíblia, Mateus 18, versículo 3, que enfatiza bem sobre a questão da ingenuidade, simplicidade de uma criança. Então, vamos lá. Antes mesmo de fazer algum comentário, vamos ao texto, que diz: o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus está assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Os discípulos perguntando. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não se tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Glória a Deus, amém? Então, na revelação, vamos dizer assim, no sonho, estava eu em uma condução, pessoal.
como era um ônibus coletivo, desses ônibus que circulam na cidade e nos bairros, enfim, esses ônibus coletivos. E havia muita gente naquele ônibus, naquela condução. E de repente, quando eu olhei aquela multidão, eu comecei a pensar, comecei a refletir. Desculpa. Aí me veio essa passagem. E eu pregava com autoridade e dizia para as pessoas que quem não se tornasse como uma criança de modo algum entraria no reino dos céus. E eu falava com muita veemência, com muita eloquência, com muita autoridade. Louvado seja Deus. Então hoje eu entendi que realmente o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra. Louvado seja Deus. Nós vemos no mundo de hoje uma competição, uma loucura frenética em querer ser o primeiro, quem que vai se destacar melhor, quem que vai se aplicar melhor. Isso em todas as áreas da nossa vida. Isso é um constante desafio. E se a gente não refletir bem, a gente fica focado realmente nas coisas desta vida, querendo sempre ser exaltado, querendo sempre ser glorificado. E na verdade, no mundo espiritual, nos caminhos do Senhor, na visão de Deus, é o contrário. A Bíblia relata bem: quem quer ser o primeiro, seja o último. E quem se humilha será exaltado. É impressionante como as coisas espirituais são totalmente contrárias daquilo que nós humanamente vemos, o que humanamente almejamos. Então, o contexto aqui reflete bem sobre a questão da humildade. Nós, como cristãos convertidos, devemos sempre pensar, refletir sobre essa questão. A questão da simplicidade, a questão da humildade. Muitas das vezes há situações que nós nos achamos assim num momento de humilhação. É muito difícil a gente suportar a humilhação. Mas lembrando que os que se humilham serão exaltados. O Senhor deixou bem claro isso. Você aí que tem se sentido humilhado, esquecido, se sentindo desprezado, se achando como um zero à esquerda. Olha, levanta a tua cabeça, não pense assim não. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. A mente dele deve ser renovada todo dia. Nossa mente deve estar sendo renovada. E nunca darmos vazão para uma mente vazia, uma mente fragilizada. Porque é isso que o inimigo das nossas vidas quer. Que nós nos sintamos pequenos, tão nada, mas lembrando que os últimos serão os primeiros diante do Senhor, e aquele que se humilha será exaltado. Aleluia! Glorificado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Nem sempre aquele que se coloca numa posição de destaque está sendo diante de Deus como o primeiro, como aquele que vence. Não é bem assim, porque na visão do reino tudo é totalmente diferente, ao contrário. Então, a palavra que eu deixo para você nesta manhã: não se sinta diminuído, não se sinta o menor, não se sinta... Fico lembrando de Gideão. Gideão era assim, estava se sentindo a pior das criaturas,
quando o anjo chegou e disse a ele, salve homem valoroso, meu Deus, como que ele ia receber essa palavra assim, ó, ele estava se sentindo a pior das criaturas, o menor da sua família. Olha, lembre-se de Gideão, você que está aí nessa situação de desprezo, se sentindo o menor. Lembre-se de Davi, acho que eu já falei isso em outros vídeos. Davi não estava lá por detrás das malhadas, das ovelhas, lá no desprezo. Desprezo sim, porque o próprio pai dele não o reconhecia, desprezava ele. Os irmãos. Ah, mas quando chegou lá Samuel para ungir os filhos de Jessé, cadê? Davi estava lá, tadinho. Lá na roça, lá no mato, no meio das ovelhas, enfrentando os carrapichos, enfrentando os insetos, enfrentando as feras. Olha, você que está aí se sentindo assim, dessa maneira, ergue a cabeça. Lembre-se que na matemática de Deus tudo é o contrário. No reino de Deus tudo é invertido. Então, tenha confiança, porque é isso que a Bíblia diz. E aquele que não se tornar como uma criança, simples como uma criança, isso não é voltar na infância, retroceder e agir como criança, mas na simplicidade, no caráter, na confiança em Deus, é que nós devemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, porque Ele estenderá a mão ao seu favor e meu favor nos momentos de desafio, no momento de dificuldade. Então, a palavra que eu deixo hoje a vocês e a mim também, para mim, eu tomo para mim essa palavra, que nós devemos sempre depositar em Deus a nossa esperança, a nossa confiança. É como às vezes a gente vê situações de crianças, né, que estão ali envolvido com a família, com o pai, principalmente com o pai, que ela ali vê o pai como herói, né, como salvador da pátria. Ela se sente tão confiante que ela é capaz de se jogar das alturas para baixo, crendo que o pai dela está lá disposto com os braços abertos para recebê-la, para segurá-la, para ampará-la. Então, por isso que o Senhor Deus usa falar de uma criança, porque a criança, quando ela se dispõe a se jogar, a se lançar nos braços do pai dela, é com confiança. E assim devemos ser nós também, diante dos desafios, dos obstáculos, das batalhas, termos confiança, confiar no Senhor, sermos dependentes da sua graça e demonstrar sempre humildade, que é isso que o Senhor procura. O Senhor não procura pessoas arrogantes, o Senhor não está à procura de pessoas que se julga o melhor. O Senhor está à procura realmente daquele que espera só nele. Deus não tem prazer em pessoas gananciosas, pessoas avarentas, pessoas orgulhosas. Ao contrário, o Senhor está à procura da simplicidade, da humildade. É isso que o Senhor procura. Procura em nosso caráter essas qualidades. Amém? Lembrando que quem mais se humilhou foi Jesus. Embora ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou-se até a morte e morte de cruz. Portanto, confiamos no Senhor, depositamos nele a nossa esperança. Amém, gente? Muito obrigado. Eu desejo a vocês toda sorte de bênção e que essa semana seja realmente uma semana de vitória. Amém? Beijos e fiquem na paz. Tchau, tchau.